A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o presbítero João Paulo. Hoje eu estava dando uma lida aqui na lição que será ministrada hoje às 19h30 na igreja. E vi uma palavra bem interessante sobre os bereanos, né, que eram um povo que morava na Bereia. E o apóstolo Paulo ele enfatiza muito bem quanto a esses irmãos em Atos capítulo 17, versículo 11, que diz assim: Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Daí eu estava lendo aqui um artigo que fala sobre isso, que fala assim: infelizmente muitos interpretam de uma forma equivocada o versículo acima. Os bereanos, classificados por Lucas, escritor de Atos, como mais nobres do que os exemplares tessalonicenses, são tidos para muitos erroneamente como críticos doutrinários. Os que os bereanos faziam não eram fiscalizar o que ouviam, eles não eram críticos, como infelizmente alguns são, e utilizam-se desse versículo para se classificar como mais nobres, mas estes não são bereanos verdadeiros. É bem verdade que eu também considero um ato nobre você saber julgar todas as coisas que ouve. As coisas ouvidas, não as pessoas que falaram. Estão entendendo? As coisas ouvidas nós podemos julgar, mas julgar de uma maneira construtiva, qual a gente absorve isso e pesquisa-se para ver se realmente dentro das Escrituras isso é verdade, e não a pessoa que está falando, e reter o que é bom. Então, depois que você examina as Escrituras e vê que aquilo é verdadeiro, você retém para si. Não da forma de julgar, mas sim na forma de guardar. Paulo ensinou isso aos próprios Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5:21. Os bereanos foram considerados mais nobres porque, embora os Tessalonicenses também tenham recebido a palavra, e com alegria em meio a muita tribulação, 1 Tessalonicenses 1:6, eles examinaram as Escrituras para conferir o que receberam. Entenderam aí, irmãos? Tudo que eles absorviam ali, ouvindo, eles também pesquisavam dentro das Escrituras para ver se aquilo tudo era verdade, e retinham em si aquelas coisas para suas vidas. Mas infelizmente muitos que pensam que agem como eles estão examinando apenas para julgar e não retém nada, quando há muitas vezes muito o que reter ou receber. Às vezes as pessoas perdem tempo mais em julgar, em indagar, do que perdem tempo em receber aquilo a qual aquele locutor está transmitindo através do Espírito Santo. Você perde aquela essência que o Espírito Santo está te dando e começa a julgar o locutor. Não coloca a palavra no seu coração, mas sim a expulsa de dentro de você através de perguntas desnecessárias, de julgamentos desnecessários. Os verdadeiros bereanos
Aqueles que são nobres, como os cristãos de Bereia, citados por Lucas em Atos 17:11, são os que recebem a palavra com toda avidez, examinam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas são, de fato, assim. A palavra grega traduzida por receber em português é dechomai. Alguns dos significados dela são agarrar e tomar posse. Essa mesma palavra grega foi utilizada por Paulo em 1 Coríntios 2,14 e traduzida em várias versões versões portuguesas, como aceitar. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Já os espirituais, eles dechomai pelo Espírito, ou quer dizer, eles agarram a palavra, eles recebem, eles tomam posse da palavra que é falada pelo Espírito Santo através do locutor. A palavra de Deus não pode ser recebida pela mente natural. Vejam só, irmãos, a palavra de Deus, ela não pode ser recebida pela mente natural, senão ficará limitada. Por quê? Porque a mente natural, ela não conhece as coisas do Espírito, ela não tem a revelação pelo Espírito Santo. Então se torna uma coisa bem limitada, uma coisa não aceita pela mente natural. Ela precisa ser agarrada pelo nosso espírito. Precisamos guardá-la no mais íntimo do nosso coração. Espírito, que é o Espírito, não é um filtro ou julgamento mental. Vejam bem, não é um filtro ou julgamento mental, mas espiritual. Somente aqueles que andam em Espírito entendem as coisas do Espírito. Por isso também que quando ouvimos uma doutrina falsa, fora do contexto da palavra de Deus, percebemos um freio e um incômodo no nosso espírito. É o que chamamos de voz da consciência. Vejam bem, quando nós, espirituais, ouvimos algo que não é verdadeiro, o nosso espírito que comunga com o Espírito Santo não consegue aceitar aquilo. Porque a palavra de Deus está em nós. E quando nós ouvimos algo que não procede de dentro da palavra de Deus, que é distorcido, o nosso espírito não aceita aquilo. Como os bereanos a recebiam, agarravam e tomavam posse da palavra. Como os bereanos recebiam, agarravam e tomavam posse da palavra? Com avidez, o que significa zelo, entusiasmo, inclinação, intensidade e disposição. Vejam bem, avidez, o que significa avidez? Elas tomavam posse da palavra, elas agarravam a palavra com zelo, com entusiasmo, inclinação, intensidade e disposição. Vejam só. A minha pergunta é: como nós temos recebido a palavra nos dias de hoje? Lembrando-nos que, antes de recebê-la, é necessário ouvi-la ou lê-la. Vejam, antes de recebê-la, antes de nós recebermos a palavra de Deus, é necessário ouvi-la, alguém transmitir para a gente a palavra de Deus, ou lê-la, pegarmos a palavra de Deus diariamente e lê-la. Como temos ouvido, como nós temos ouvido a palavra de Deus? Como temos lido-a?
É preciso avidez, zelo, entusiasmo, inclinação, intensidade e disposição. Pedro falou que devemos desejá-la, como os recém-nascidos desejam o leite materno, independentemente de qual é o locutor. Olha só, hein? Olha como Pedro nos fala através da palavra de Deus. Ele falou que devemos desejá-la como os recém-nascidos desejam o leite materno, independente de qual é o locutor, seja Paulo ou Apolo. Seja quem for estiver transmitindo, explanando a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, devemos desejá-la como recém-nascidos desejam o leite materno. Você já viu como um recém-nascido deseja o leite materno? Eu creio que os irmãos já viram isso. Eu ainda não... mas já presenciei cenas com primos e filhos e amigos. Quando o bebê com fome, ele chora, esperneia, grita e continua chorando até que seja amamentado. Isso é fome de verdade. É essa fome que devemos ter para receber a palavra de Deus. Vejam só, eu sou pai. Eu já vi como que o meu filho, quando era pequeno, de colo, ele chorava até que a minha esposa pegasse ele e amamentasse. Essa deve ser a ânsia de um verdadeiro cristão. A ânsia de receber o alimento que é a palavra de Deus para o seu espírito. A ponto de, durante toda a semana, todos os dias, examinarmos, voltarmos a ler, voltarmos a ouvir, meditarmos novamente, comermos novamente aquela mesma palavra, confirmando no nosso espírito. É isso mesmo. Isto é verdade, é a verdade. Afinal, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que acho mais interessante é que, segundo Atos 17:11, os bereanos não examinaram as escrituras enquanto estavam recebendo. Vejam só. Enquanto eles estavam ouvindo a palavra de Deus, eles não estavam ali examinando, mas sim ouvindo. Pode até ser que tenham feito isso. Lucas não registrou isso no livro dele. A ordem foi: receberam e examinaram. Creio eu que eles receberam, ouviram a palavra de Deus, e durante a semana, durante os dias, eles foram examinando, ouvindo e lendo, relendo aquilo ali e se alimentando cada vez mais das revelações a quais o Espírito dá àqueles que o buscam. Ou seja, recebeu e manteve o que recebeu, ou continuou recebendo diariamente. Volto a dizer, é necessário ter um julgamento sobre tudo o que ouvimos. Não podemos engolir qualquer coisa, qualquer doutrina que digam que é a palavra de Deus. Devemos observar se aquilo concorda com o contexto de toda a Bíblia, se há 2 ou 3 passagens que confirmem aquilo nas Escrituras. Entretanto, além do bom senso para manejar bem a palavra da verdade, que Paulo diz a Timóteo, é necessário também muito cuidado para não sermos apenas excelentes juízes, porém medíocres recebedores.
Entendam, a palavra de Deus pronunciada por algum locutor, algum profeta do Senhor, algum atalaia, algum pastor, algum obreiro, ela deve ser recebida como a palavra do Senhor. Ela deve ser ouvida com zelo, com entusiasmo. Você deve agarrar ela como se fosse uma pérola preciosa para a sua vida. Como se a sua vida dependesse daquilo. E depois, você pegar essa palavra que você ouviu e analisá-la e colocá-la como alimento diário para a sua vida, e a cada dia o Senhor vai desenrolando mais o rolo e você vai se alimentando cada vez mais através das Escrituras, para que você não se torne uma pessoa que só critique a palavra de Deus. É perigoso isso, irmãos. Perigoso é você ouvir e não reter a palavra de Deus, e além disso, você criticar aquilo que está saindo da boca de um profeta do Senhor, de um atalaia do Senhor, sendo transmitido através do Espírito Santo. É perigoso, irmãos. Para que você não se torne um vaso vazio, um medíocre recebedor da palavra de Deus. Aprendamos a receber, independentemente do quanto você já conhece a palavra de Deus. Você pode ser uma pessoa intelectual, conhecer todas as profecias, conhecer tudo o que há na Bíblia, mas ouça a palavra de Deus sem criticá-la. Sempre haverá mais para se conhecer e sempre será necessário ouvir de novo o que já se recebeu. Entenda aqui, ó. Sempre haverá mais para se conhecer e sempre será necessário ouvir de novo o que já se recebeu. O Senhor, Ele faz com que a palavra dEle renove a nossa vida a cada dia. E a cada dia o Senhor tem uma revelação a mais através da palavra dEle para as nossas vidas. Então o sábio é aquele que ouve, medita naquilo que está ouvindo, retém aquilo que é bom e pratica em sua vida. Mantenhamos-nos recebendo, apegando-nos com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas, em tempo algum, nós nos desviemos. Mantenhamos, irmãos, recebendo. Temos que receber sempre a palavra de Deus. É a palavra viva do Senhor. É a palavra a qual o Senhor nos deixou para que, através dela, nós pudéssemos ter vida, irmãos. Apegando-nos com mais firmeza às verdades já ouvidas. Entenda que a cada dia que você vai na casa do Senhor, o Senhor tem uma palavra de vida tanto para você quanto para a sua família e para aqueles que estão ao seu redor, para que delas em tempo algum nós nos desviemos. Olha só como é importante que você retenha a palavra de Deus, para que quando chegar os tempos difíceis, você não venha se desviar, mas sim se apegar àquilo a qual você ouviu e meditou a cada dia nela, que é a palavra da vida eterna. Hebreus 1:1 diz assim: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos,
para que em tempo algum nos desviemos delas. Medite, irmão, na palavra do Senhor. Ela é vida para mim e para ti. Por isso, o Senhor, Ele tem maravilhas, mas somente para aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. A vida está aí, irmão. Escolha ela. Que Deus abençoe a cada um que ouvir este áudio e que sejam guiados pela palavra de Deus. Amém.